Fala rapaziada, fala capoeira, falando na lata. Bom dia, Nenê Paraíba, certo? Muito obrigado a todos vocês por estarem acompanhando o nosso canal Nenê Paraíba no YouTube, aqui no YouTube, certo? E eu vim novamente, eu poderia dar como encerrado o assunto, certo? Mas eu vim novamente falar sobre a unificação das graduações idealizada pelo mestre Muralha e outros companheiros, certo? Mestre Onça e por aí vai, Chocolate e outros, não sei o nome de todos. Então, baseado no que foi falado numa live bem anterior, certo? Com o Mestrando Anjo, eu fiz a seguinte pergunta, certo? Sobre a opinião dele, o que ele achava sobre a unificação das graduações. E ele respondeu, eu vou colocar os trechos e vocês vão entender, certo, gente? Preste bem atenção no que foi que a pergunta e o que o Mestrando Anjo falou. Aí, no mundo da capoeira, a unificação das graduações, o que você acha? Bom, mestre, eu acho que assim, é uma coisa que vai acontecer com parte da capoeira. Aí a pessoa que está organizando vai falar, mas vai acontecer por parte porque você não está. Né? Não é isso. Por exemplo, você acredita que um grupo como o Axé Capoeira, como o Muzenza, como o Abadá, como o Cordão de Ouro, e dentro vão entrar nisso? Não vão, pô. Eles já criaram um sistema de graduação que há anos eles seguem, que eles acham que para eles... Deu uma pausazinha. Veja que na primeira fala do Mestrando Anjo, ele deu uma explicação muito interessante que já foi debatida aqui nas lives, certo? Quando ele cita o nome dos grupos, que diz que supostamente esses grupos que ele citou, não entrariam ou não vão entrar na unificação das graduações. Seguindo em cima de um comentário de também ontem na live, o card vai estar aqui, certo? Sobre as explicações do mestre Muralha. Teve um comentário feito pelo professor Estilo da Flórida. Ele disse, os grupos, mais ou menos assim, não vou saber direito, os grupos mais antigos supostamente não vão entrar por conta do ego. Existe no mundo da capoeira um ego muito grande. Principalmente esses grupos já são formados, já tem décadas, já tem seu sistema de graduação, certo? O ego lá em cima. E supostamente, quando o Anjo falou isso, foi baseado que supostamente eles não entrem. Mas é por conta do ego. Entendeu? Vamos dar continuidade para vocês entenderem mais ainda. Eu acharia muito bacana se, de fato, tivesse uma unificação. Essa é a minha opinião. Eu sei que de repente Vocês ouviram bem direitinho que o Mestrando Anjo disse que eles, segundo a opinião dele, seria interessante se houvesse a unificação. Prestem bem atenção, hein? Se houvesse a unificação. Vamos dar continuidade. Já ouvi a sua, você tem uma outra opinião, né? Mas eu acharia muito bacana se tivesse essa unificação, se realmente todos os grupos entrassem nisso, mas não. Mas também, por outro lado, eu acho legal eles fazerem isso e criar sabe? Né? Agora já é uma liga, né? Você veja só que em todo momento o Mestrando Anjo, ele falou que apoia. Que apoia. Vamos lá. Eu tô falando isso, gente, porque é o seguinte. É muito fácil pessoas chegarem em determinado vídeo, cortar a parte do trecho em que supostamente na conversa saiu algo que possa ser utilizado de uma maneira diferente, certo? Vamos dar continuidade. E eu peço encarecidamente, gente, vocês quando ouvirem uma live, tente ver todo o contexto
toda a história, todo o vídeo para vocês entenderem. Quando a gente comentou sobre esse vídeo, nós passamos 9 minutos falando só sobre a unificação. Em momento nenhum a gente quis falar mal do Mestre Muralha ou dos integrantes da unificação, certo? Da graduação. Primeiro, eu sou um fã de carteirinha do Mestre Muralha. Há anos, certo? Utilizo as músicas dele, ele cantando nos meus vídeos. E quem sou eu, Neném Paraíba, para apontar o Mestre Muralha ou falar alguma coisa do Mestre Muralha? Principalmente o Mestrando Anjo, que tem uma índole impecável, certo? O Mestre Muralha, dentro das suas redes sociais, ele postou um vídeo com centenas de sistemas de graduações que ele pesquisou. Gastou tempo, determinação em pesquisar isso. E eu achei muito interessante o argumento que ele fez. Eu até citei nessa mesma live que nós fizemos com o Mestrando Anjo, que eu achei muito importante o argumento que ele utilizou de uma roda ter um cru e amarela e outro branca e amarela. Um branco e amarela, supostamente em alguns grupos, é mestre, segundo grau. E o cru e amarela, primeira graduação. E por conta de não ter a unificação, tem pessoas que não sabem quem é quem. Até citei uma roda nossa, certo? Nos anos 90, que o mestre Dedé trouxe um professor, se não me falha a memória, Carpado, de Pernambuco. Na época ele era, se não me falha da memória, da Socap, mas hoje ele está no Axé Capoeira. A corda dele era branca e amarela, não era cru e amarela. Só que no meu grupo era a mesma graduação de cores, só que era a primeira do nosso grupo. E os meus alunos começaram a arrochar o professor, tal, mas no final foi que o mestre Dedé disse que ele era professor. Então, por isso que é interessante a unificação. O mestre Muralha também citou agora na nossa live, certo? Na live anterior, que eles também estão unificando o sistema de nomenclatura. Isso aí é muito importante, porque a armada aqui vai ser armada no Japão, certo? Armada com martelo aqui não vai ser parafuso em outro estado, ou as diversidades de nomes. Apoio, com certeza, a unificação da nomenclatura de nomes. Vamos dar continuidade e vejam mais à frente. Veja agora o que eu falei, certo? Que é bem interessante e que o mestre Muralha falou algo em cima disso que eu também achei mais interessante ainda. Prestem bem atenção. Mas o que eu acho mais importante que a unificação das graduações seria a unificação do conhecimento. Isso é o que seria importante. Camisa também, ele bate sobre isso aí. Em vez de unificar as cordas, por que não unifica o conhecimento? Veja só que eu citei isso e eu já ouvi também o mestre Camisa citar também a mesma coisa, que em vez de unificar as graduações, era bom que unificasse o conhecimento. O mestre Muralha, ele fez a seguinte interrogação, pergunta. Ele primeiro fez no comentário, vou mostrar aqui o comentário que ele fez abaixo do meu vídeo, e depois ele falou na live conosco. Pronto, vocês viram aí que ele fez a seguinte pergunta. Unificação do conhecimento. Mas conhecimento de quem? Do Grupo Muzenza, a unificação do Bimba, a unificação da Abadá. Qual o conhecimento? Porque se a gente for analisar, e isso foi muito importante ele ter falado, que já mudou a minha concepção de entender quando eu falo a unificação do conhecimento. Qual a unificação correta? Aliás, qual é o fundamento correto? Porque todos os grupos, a maioria dos grupos,
têm fundamentações, tradições diferentes uma da dos outros. E isso é muito importante. Eu disse assim a ele, que ele nos colocou em uma sinuca de bico, certo? Me deixou sem resposta. E agora, o que é que você entende que deve ser feito? Vamos dar continuidade ao vídeo, hein? Eu vou dar minha opinião sobre a unificação. Eu vou dizer agora, a minha opinião. Isso pode durar 2, 3, 4, 5 anos. Depois vai sair um, vai sair outro, vai sair outro, vai sair e vai voltar tudo ao normal de novo. Essa é a minha opinião, porque já tentaram fazer isso. Eu citei nessa minha fala, possa ser que eu seja mal interpretado por muitas pessoas. Quando eu disse que, na minha opinião, isso poderia durar 2, 3, 4 anos, mas depois ia sair 1, 2, 3. Alguém pode dizer, ele está dizendo que daqui a 2, 3, 4 anos, esse negócio de unificação vai se acabar. Não. Interpretaram mal. Eu quis dizer, capoeirista tem um ego muito grande. Então, está no sistema, é tanto que muita gente sai de um grupo para outro por conta de graduação, por conta de cores. O que eu quis dizer é, pessoas entram na unificação, mas com o tempo a sua necessidade pessoal de ego lhe faz sair para galgar outro sistema de graduação. Foi isso que eu quis dizer, certo? Mas o ponto crucial de toda a história, que houve uma confusão e que o mestre Muralha interpretou mal, foi essa quando eu fiz a pergunta ao mestrando Anjo sobre isso aqui. Ô, Anjo, eu acho que tu falou aí, e eu já estava pensando mais ou menos nisso também. Será que muita gente não vai, justamente por isso, por ser o mestre Muralha, por ser o mestre Onça, o pessoal? Então há uma discriminação por conta disso. Há uma discriminação também. Por quê? Certamente. Veja só, o mestre Camisa, eu não gosto, eu não queria nem tocar mais em assunto da batalha nas lives, mas é bom tocar nisso aí para a gente entender uma coisa. Veja só, é um dos grupos que mais influencia os grupos, é a escola. Queira sim, queira não, muita gente reclama, diz que não, mas é um dos grupos que influencia mais. Colocou aí. Bom, vocês viram a fala do mestrando Anjo, que ele quis dar uma explicação bem interessante, porque vou citar Neném. 10 pessoas conhecem Neném, mas 100 pessoas não. O mundo da capoeira, 90% conhece o mestre Muralha, mas 10% não. E foi isso que ele quis dizer. Entendam muito bem, para depois ninguém dizer assim, não vai porque é o mestre Muralha. O Anjo ainda falou assim, eu acredito que a capoeira em geral vá. Justamente cai naquilo que eu disse, no ego do capoeirista. Por ser um grupo grande, já de nome, que não necessita de outros grupos para lhe orientar, não vai. Veja o que Anjo falou agora, que foi um momento crucial de alguma confusão de entendimento. Quando ele fala que talvez se fosse outra pessoa, muita gente iria, aliás, mais gente iria. Né? Talvez, mestre, se um cara como o mestre Camisa, como o mestre Burguês, que são os caras hoje com os maiores grupos da atualidade, encabeçasse isso, talvez a grande parte da capoeira iria aderir. É verdade. Mas não acredito que, sendo o mestre Muralha, por mais que ele tenha toda essa história, né, de fato que eu admiro, mas não acredito que vá por esse contexto, não. Muito difícil. Anjo, eu acho que tu falou aí, e eu já estava pensando mais ou menos nisso também. Será que muita gente não vai, justamente por isso, por ser o mestre Muralha, por ser o mestre Onça, o pessoal? Então há uma discriminação
por conta disso. Há uma discriminação também. Porque eu vou falar por quê? Eu entendi quando o mestre Ângelo falou isso, mas alguém pega esse trechinho, repassa para outra pessoa e essa pessoa vai entender totalmente errado, como coisa que o mestrando Ângelo tivesse dito ou a gente tivesse dito. Não, se fosse o mestre Camisa ou outro mestre, o mestre Burguês, o pessoal ia, mas é o Muralha. Isso é que deu uma confusão aí. Eu, em ligação com o mestre Muralha, eu disse: mestre, eu entendo a fala do mestre Ângelo quando ele falou, do mestrando Ângelo quando ele falou isso, que ele falou da seguinte forma, eu vou parafrasear: como a Escola Abadá é um grupo que influencia vários grupos, como o mestre Camisa é um influenciador de milhões de gente, certo? E outros grupos, como a Muzenza também é um influenciador. Se fossem eles, por eles terem décadas de formação, de organização, supostamente, por eles serem os maiores influenciadores da atualidade na capoeira, muita gente iria. Mas como é o mestre Muralha, um cara mais novo, entendeu? Muita gente não vá. Foi isso que eu entendi e que o mestrando Ângelo falou. Pessoas pegaram o trechinho, esse trechinho, certo? E repassaram e foi dada uma confusão, como coisa que o Falando na Lata falou que supostamente se fosse outra pessoa o pessoal ia e não o mestre Muralha. Não foi dessa forma, certo? Apesar que eu tiro meu chapéu pela organização, em tão pouco tempo virou uma liga e centenas de grupos aderiram à unificação das graduações. E eu ainda falei, então há uma discriminação aí. Muita gente vai discriminar. Muita gente vai discriminar. Eu fiz a pergunta ao mestre Muralha, quando ele começou a estudar a idealização desse movimento, se ele sabia que ia levar pancadas nas laterais de disse-me-disse e etc e tal. E ele disse, já sabia já. Então, quem cria algo tem que entender que vai levar pancadas cedo ou mais tarde. A Benguela foi criada, virou pancada. O Miudinho foi criado, pancada. Certo? Organização de instrumentação um pouco diferente foram criadas, pancada. Uma corda rosa que foi criada no estado do Rio Grande do Norte, pancada. Então, quem é criador de algo sempre vai ter os seus momentos de perseguição. Pronto. Então, esses foram os cortes, certo? Simplificando todo o argumento, eu quero parabenizar, certo? Quero parabenizar ao mestre Muralha, ao mestre Onça, Chocolate e outros que estão, o mestre Mulatinho, que estão nessa unificação das graduações, certo? Dizer, primeiro, que vocês são muito corajosos, parabéns pela coragem. Primeiro, segundo, pela organização. Terceiro, pelo engajamento, certo? A capoeira precisa disso, de pessoas assim, ok? Esse é o Falando na Lata, gente, dando explicações sobre a unificação, para desmistificar assuntos que rolam por aí. Novamente eu peço a todos, quando estiverem na live do Falando na Lata, respeite a opinião, as opiniões minhas, que apesar de não ser verdade absoluta, mas é a minha, dos convidados e por aí vai. Ontem, na nossa live, entrou um seguidor por nome Mestre, só tinha esse nome, e ele começou a insultar, certo? O mestre Muralha. Eu tive que bloqueá-lo. Isso, gente, é uma falta de respeito, uma falta de caráter, certo? Fazer supostamente um fake para entrar numa live, ou seja lá em qualquer vídeos,
e comentar algo dessa natureza. Nós devemos tirar o chapéu, certo? Bater palma para pessoas corajosas como ele e como outros que encabeçaram esse movimento e está surtindo grandes efeitos. Tá ok, gente? Espero todos vocês no próximo Falando na Lata, sábado, às 10 horas da manhã, com o Mestrando Gavial da Inglaterra. Ok? Sem mais, meu povo, agradeço a todos vocês por sempre estar acompanhando o nosso canal. Valeu!